Olá pessoal, me chamo Vitor Cerqueira. Estarei apresentando a solução desenvolvida a partir do desafio técnico que consistiu na criação de uma aplicação web para o gerenciamento de um sistema de cadastro de usuário. Essa aplicação ela precisaria estar integrada com o banco de dados, ou seja, os dados do usuário precisariam estar sendo salvos em um banco de dados. Então, para o meu caso aqui específico, eu utilizei o GitHub para fazer o versionamento dessa aplicação. E aí, ele está disponível, né, através desse link aqui, basta clicar na opção acessar e você consegue visualizá-lo e adicionar melhorias, né, ao projeto. Em relação às tecnologias, foram utilizadas a tecnologia WebForms para a construção do layout, parte do front-end, e a integração com o banco de dados, eu utilizei o Hibernate, né. O banco de dados utilizado foi o SQL Server, e eu também utilizei algumas outras tecnologias, né, especialmente no front-end, como JavaScript, jQuery, entre outros. Também só para dar uma ressalva, o Hibernate eu utilizei aqui para fazer essa integração, que é o ORM, responsável por integrar os dados com o banco de dados. O projeto, inicialmente, ele tem dois testes unitários, um de cadastro e outro de listagem de usuários. Mas a ideia é de que sejam adicionados outros testes. Então, o projeto está distribuído, né, basicamente em três telinhas, né, uma tela na parte inicial, que é essa que vocês estão vendo, o módulo de usuário e o módulo de contato, que basicamente vai ter os dados para entrar em contato comigo. No módulo de usuário, eu consigo ter as operações para o usuário. Então, eu vou clicar aqui. Quando eu clico aqui, ele já me redireciona para a tela de listagem de usuários. No momento, eu não tenho nenhum usuário, então não aparece nada aqui. Eu vou cadastrar um usuário, vou realizar a operação de cadastro. É importante ressaltar que esse formulário de cadastro de usuário, né, todos os campos eles têm validação. Então, se eu tentar salvar aqui, ele vai reclamar e vai dizer que os campos precisam ser preenchidos. E alguns campos especificamente, eles têm validação própria. Tem algumas classes que validam esses campos, como por exemplo CEP, CPF também. Se eu digitar um CPF inválido, por exemplo, ele vai reclamar e vai dizer que aquele CPF ele é inválido. Enfim, e-mail também. Então, tem alguns campos que a validação está sendo feita mais especificamente. Então, vou fazer um preenchimento aqui de um cadastro de teste. Esse CPF aqui é um CPF fictício, tá? Não é meu CPF de fato. Então, aqui o usuário, além de preencher seus dados básicos, ele também tem a opção de adicionar contatos. Ele pode adicionar e especificar o tipo do contato. E aí, quando ele adiciona, ele recebe uma mensagem de confirmação. Caso o usuário tenha digitado alguma informação errada, ele pode remover o contato e adicionar novamente. Ele recebe a mensagem de confirmação novamente. Depois de ter preenchido os contatos, o usuário também vai precisar preencher o campo de endereço. Importante destacar que no caso do endereço, né, basta ele preencher o seu CEP, que vai ser realizada uma consulta, a API do ViaCEP, que vai pegar os dados desse CEP. Para o usuário não ter que preencher, né, tudo aqui, ele já preenche para ele automaticamente. Como vocês podem perceber, alguns campos aqui já foram preenchidos, porque foi realizada uma consulta no ViaCEP. E aí o usuário só precisa preencher as informações que faltam. E aí eu vou salvar o cadastro desse usuário. Ele está reclamando aqui porque, como eu havia dito, né, alguns campos eles têm validação específica. A senha é uma delas. Então, eu informei uma senha que não estava atendendo ao critério que eu tinha exigido aqui. Eu vou adicionar aqui para que ele atenda e vou salvar. Pronto. Então, eu acabei de salvar, né? Se eu clicar aqui novamente em usuários agora, eu vou ter um usuário cadastrado, que é isso que eu acabei de cadastrar. E aí eu tenho algumas operações aqui dentro, para cada um desses usuários. Então, uma delas é detalhar os dados desse usuário. Posso clicar aqui e vou ter as informações, vou conseguir visualizar as informações desse usuário. Os contatos dele, dados de endereço, data que ele foi cadastrado e se ele já foi atualizado, qual a data.
Então, no caso aqui desse usuário que eu acabei de cadastrar, ele não foi atualizado, por isso aparece NA que não se aplica. Vou fazer a operação agora de editar. Vou remover aqui um contato desse aqui. E vou mudar esse CEP aqui. Vou colocar um outro CEP. Vou salvar. Vou detalhar novamente. Como vocês podem perceber, o usuário ele foi atualizado de fato. O telefone foi removido. E agora o campo de atualização ele aparece agora preenchido com a data que ele foi atualizado. Vou voltar novamente para a tela de consultar usuários. E, por fim, vou mostrar a última operação, que é a operação de deletar o usuário. Só uma informação importante, né? Para critérios de implementação, eu utilizei a abordagem de exclusão em cascata. Ou seja, quando eu faço a exclusão desse usuário aqui, ele automaticamente lá no banco de dados, ele vai excluir também esses contatos aqui que foram cadastrados, que estão vinculados a esse usuário. Eu poderia ter utilizado outra abordagem, porém, para o referido projeto, eu utilizei a abordagem em cascata. Então, quando eu clico aqui em deletar, ele vai apagar esse usuário e os contatos desse usuário também. Por fim, tem uma seção de contato que vai ter as informações para fazer contato comigo. E é isso, pessoal.